Então, pessoal, vamos lá. O vídeo de hoje, sem edição, sem corte, sem nada, até sem roteiro, tudo meio que tirado assim da cabeça, assim, de lembrança e do que eu vi. Porque o assunto aí, passado a ressaca do que aconteceu ontem, considerando aqui a data da gravação do vídeo, hoje segunda-feira, 10h30 da manhã, passada a ressaca do que aconteceu na última etapa da NASCAR Cup e também levando em consideração o que aconteceu nas outras categorias, da Xfinity, da Truck Series, falar algumas reflexões em relação ao que levou a NASCAR a adotar esse sistema de muitos questionamentos, né? Que gera muitos questionamentos em relação a como que se resulta a, as decisões dos campeonatos. Eu vou focar agora mais na questão da decisão da Cup, tá? Assisti toda a corrida, acompanhei boa parte do campeonato. É, Acho que eu devo ter perdido umas 4 corridas que eu não pude ter assistido e acho que algumas outras eu não acabei não assistindo ela toda, no sentido de eu perdia muito a parte inicial ali, dependendo ali dos meus afazeres ali do dia, eu acabava perdendo geralmente o início, mas eu conseguia assistir da metade pro fim. Então, deu o Kyle Larson, certo? Após um evento ali de bandeira amarela, uma falha no pneu que aconteceu ali corriqueiramente, assim, ó, por curiosidade aconteceu com os 4 postulantes ao título, né, da final do Championship 4, problemas de pneu. E aí com William Byron foi da maneira mais devastadora, que fez ele, acho que abandonar, né? Ele bateu no muro, abandonou, perdeu toda a curva, passou reto, bateu no muro, e aí gerou uma bandeira amarela a 4 voltas do fim. Teve-se as decisões diferentes da parte do Kyle Larson e do Dan Hamlin, que eram os dois mais cotados a disputar ali naquele momento. E aí o Kyle Larson optou por parar para troca de 2 pneus e o Denny Hamlin optou por trocar 4 pneus, o que demorou um tempo maior no tempo de parada. E aí o Kyle Larson saiu um pouco na frente, mesmo com os pneus do lado interno da pista mais desgastados. Denny Hamlin não conseguiu fazer um mergulho que nem o Corey Haim na Truck Series. E não conseguiu passar o Larson, e o Larson ali finalizando em terceiro, bastou para que ele fosse campeão, chegando na frente do restante dos concorrentes. O Chase Briscoe também passou por vários problemas, até assim, ó, lutou bravamente. E eu não sei se ele chegou a ficar no top 10, não lembro, tem que conferir depois. Mas lutou bravamente ali. Acho que ele foi o que teve mais, tirando o William Byron, que bateu, e foi o que teve, ao longo da corrida, foi o que teve mais problemas e mesmo assim tentou se manter o máximo que pôde em chances de conseguir disputar a final. Mas assim, a questão. Eu torci pro Denny Hamlin, tá? Eu torci pro Denny Hamlin. Eu gosto muito quando um piloto que bate, ou um time em outros esportes, um competidor que bateu na trave várias e várias vezes e aí finalmente ganha. Eu gosto muito dessa história. Não que eu seja propriamente um fã do Danny Hamlin, mas eu sou fã desse tipo de história. De alguém que chega lá depois de anos e anos e anos e anos de tentativa. E eu tava torcendo muito para isso acontecer. Na verdade, eu tava até com uma postagem pronta no Twitter, que Balestre Malvadão, né? Minha conta no Twitter, minha atividade ali, digamos, principal de internet. Não que eu viva disso, na verdade eu não ganhei um centavo, mas tava com uma postagem pronta pro título do Danny Hamlin. E eu tive que descartar tudo, e aí por causa que eu ia citar Mark Martin, Elmo Langley, deixa eu ver aqui mais, Cal Edwards principalmente, esses tipos de pilotos que passaram muito tempo, Junior Johnson como piloto, apesar de como
dono de equipe, ele foi um dos mais bem-sucedidos da sua época, mas como piloto ele também bateu muito na trave. Acho que o Glenn Roberts vai citar também. Alguns desses pilotos aí que lutaram muito e acabaram não conquistando título. Dave Allison também, mas é que o Dave Allison talvez ele fosse campeão em algum momento, mas aí a carreira dele, a vida se encerrou de maneira prematura em função do acidente de helicóptero em 93. Então, é, a reflexão é assim, a NASCAR optou por isso e eu acho muito difícil dela voltar atrás nessa decisão de fazer um mata-mata de pilotos e a decisão ser sempre na última etapa, certo? Para quem entende de automobilismo, a gente imagina, pela lógica, de que um piloto ou uma equipe, né, um conjunto campeão, seria um conjunto que performasse o melhor ao longo de todo um campeonato. Ainda mais um campeonato longo, mais de 30 etapas, acho que é a Cup, mais de 30 etapas ou 30 etapas. Um campeonato longo. Vê a Fórmula 1, por exemplo, aí agora 20 e tantas etapas, aquele que acumula mais pontos ao longo dessas etapas. Então a gente imagina um campeonato de pontos corridos, certo? Daquele que foi o melhor ao longo de todo o ano, aquele que conseguiu os melhores resultados e aí na soma disso obteve uma pontuação maior que os outros. Isso é uma lógica. Isso é uma lógica. Quando a gente pensa num mata-mata pro esporte amador, pela lógica a gente imagina tipo Race of Champions. Sabe aquele evento ali de final de ano que junta ali grandes nomes e pilotos campeões de diversas categorias, eles vão se encarando num confronto ali, duelo um contra o outro, um elimina o outro e aí faz um chaveamento até chegar na final. É um evento ali de um dia, 2 dias. Para um evento curto, a gente até imagina isso daí, sabe? Um campeonato curto, uma coisinha de mata-mata ali, faz tudo no dia. Não parece muito lógico a questão de fazer um mata-mata num campeonato muito longo, que é a NASCAR, que é um dos campeonatos mais longos que tem para o esporte amador. De maior duração, em número de etapas. A gente pensa no evento de pontos corridos. Era assim até 2003, o formato Winston Cup, certo? E aí, historicamente, eu falo um piti, né? É um ataque de pelanca do Roger Penske, porque ele ficou putaço pelo fato do Matt Kenseth com uma vitória. Na verdade, ele podia ter sido campeão sem vitórias, que nem o Joan Mir em 2020 na MotoGP. O Matt Kenseth, com uma vitória, foi campeão e um dos que disputavam o título com ele era o Ryan Newman, que era piloto da Penske, piloto do Roger Penske, que teve, acho que foi 12 vitórias. Só que tipo, ele teve abandono a rodo, entendeu? E o sistema de pontuação da NASCAR é um sistema, a distribuição até 2003, de 78 ou 79, de 78 a 2003, o sistema de pontuação ele se manteve, e que é o seguinte, ele não premiava tanto a vitória da diferença de pontos. A diferença de pontos é o que? Era 5, 10 pontos. Entre 5 e 10 pontos do primeiro para o segundo, e aí ficava descontando ali de 5 em 5, de 10 em 10, agora acho que é de 5 em 5, aí segundo, terceiro, quarto, quinto até lá, 40º tanto. Era uma distribuição assim bem porca, para falar a verdade. E aí a partir de 2004 teve o formato do Chase, certo? Que aí Roger Penske se juntando com a Hendrick e entre outras equipes ali, para fazer um formato ali que tivesse 2 campeonatos em um. Né? Não, o título seria um só, mas aí tu teria uma temporada regular, aí nas 10 etapas finais, do primeiro ao 10º, era resetado a pontuação e só eles disputavam o título. E aí depois de 2014 aí foi implementado os playoffs, passou a ser mata-mata, né? Uma temporada regular de pontos. Aí os vitoriosos, os primeiros vitoriosos já se classificavam já para as primeiras fases dos playoffs. E aí, se não todos que fechassem ali as vagas dos playoffs ali, dos 16, né? Ganhassem, aí seria por pontuação. Ou se 17 ganhassem, quem ganhasse mais ia estar mais na frente, entre outras coisas, e aí você tendo mata-mata.
Mas aí o que acontece? O contexto temporada 2025. Tá? Eu tô dando vários saltos. Eu tô dando vários saltos porque é sem roteiro, né? É sem roteiro e eu também não quero me estender muito. Mas eu quero chegar agora para 2025. Contexto 2025. Se tu levar na letra fria para o sistema de pontuações que temos agora, nós temos mata-mata, mas mesmo assim tem pontuações, certo? Do sistema esse moderno de pontuação, se não tivesse mata-mata, o Kyle Larson seria o campeão. Se fosse no formato Winston Cup, até 2003, o Christopher Bell seria campeão. Tá. Por causa que são dois formatos diferentes. Mas considerando sistema agora sem playoff, o Kyle Larson seria o campeão. Mesmo o Denny Hamlin ter tido 3 ou 2 vitórias a mais. Mas também, tá, não interessa. Kyle Larson seria campeão. Então, por um lado, se faz valer que, não, o Kyle Larson mereceu, tudo bem, título dele, título da Hendrick, bicampeão. É um piloto bom. É um dos melhores do grid ali. Pode se discutir como ser o melhor ali do grid. Tudo bem. Só que pelo contexto da corrida, o Denny Hamlin estava dominando. Ele estava dominando. Seria ele o campeão. Considerando o contexto de final. A final do campeonato. Porque assim, ó. Considerando esse contexto aí do mata-mata, playoffs e final, ser decidido na última etapa, as preparações ao longo do campeonato são completamente diferentes. Talvez o campeonato, se fosse nesse sistema aí de pontos corridos, a preparação dos pilotos e a preparação das equipes seriam completamente diferentes. A gente poderia ter um campeão completamente diferente. Independente de ser Hamilton, Larson, Bell, não interessa. O contexto que a NASCAR apresenta, aí se tem as preparações diferentes. E o Denny Hamlin ele se preparou para ganhar essa final. Entretanto, dentro ainda do contexto da NASCAR, além da questão do campeonato, tem a questão da formulação da corrida. Os estágios, para tu, em 3 fases da corrida, você aplicar uma amarela compulsória e todos os carros se juntam. Em 3 fases da corrida, obrigatoriamente isso acontece, independente de acidente ou não. Tem os estágios. E tem a questão da prorrogação, do overtime. Aos moldes antigos dos regulamentos, e isso inclui do chase para trás, não tinha o overtime e terminava em amarela. O Hamilton ia ser campeão terminando em amarela. Não ia ter parada nos boxes, faltando três voltas. E aí tu tem overtime. Obrigatoriamente tem que ter 2 voltas finais em bandeira verde para não terminar em amarela. E aí levou todo o contexto que aconteceu. Também vamos considerar que a equipe, acho que é o Christian Gale, o chefe de equipe do carro do Denny Hamlin, Joe Gibbs, ele foi um pouco ingênuo, né? De, não, a gente vai estar com um pneu melhor por ter trocado os 4, e aí o Hamlin vai poder mergulhar e vai poder atacar. Visivelmente o setup do carro do Hamlin não estava funcionando bem para tráfego. Não estava funcionando tão bem para tráfego. No ar limpo ele abria todo mundo. Então teve uma configuração aerodinâmica para funcionar com ele de cara limpa, sabendo que ele ia largar da pole. Aí a questão da preparação. Mas aí com ar sujo dava pra ver que ele tava tendo um pouquinho de dificuldade para passar. Até o Chase Briscoe, eu percebi que o Chase Briscoe estava com um ajuste para funcionar melhor no tráfego, e aí ele conseguia ultrapassar melhor, principalmente porque ele conseguia tomar uma linha de fora, sair mais lançado, ele conseguia ultrapassar. Tudo pela linha de fora. Certo? Aí não era o caso do Denny Hamlin. E aí optou por trocar por 4 pneus, demorar mais no box, mais carros passaram na frente, incluindo o Larson. O Larson botou 2 pneus, mesmo com os pneus mais desgastados, foi suficiente para ele conseguir segurar o Hamilton. Se o Hamilton tivesse colocado 2 pneus, talvez ele tivesse chance de sair na frente do Larson, ou pelo menos colado, e aí fosse por tudo ou nada. Talvez uma decisão contribuiu, mas
ainda assim, esse contexto do overtime condicionou de um jeito ou de outro, podemos atribuir uma porcentagem, vamos lá, 60%, 65%, essa bandeira amarela causada pelo William Byron e o overtime condicionou, guardadas as proporções, na perda do título do Hamilton, considerando o contexto de final. E a NASCAR optou por isso. A escolha da NASCAR. E, vejamos bem, por causa que isso levantou também discussões no Twitter, fanbase, e redes sociais também, talvez no Instagram também tenha tido alguma coisa, mas eu verifiquei mais pelo Twitter, só pelo Twitter. E, cara, questão assim, ó, fã de longa data da NASCAR, fulo da vida. William Byron foi cumprimentar o Denny Hamlin se sentindo mal pela situação de ele ter dado uma de, né, convertendo ali para a parte da Fórmula 1 ali, deu uma de Nicolas Latifi, causou uma amarela que decidiu um campeonato. Falou que se sentiu mal. Até o Kyle Larson, que foi campeão, ele meio que se sentiu meio mal por causa que ele admitiu, pô, cara, o Denny Hamlin tava melhor do que todo mundo todo o fim de semana, toda a corrida, e aí por um fator circunstancial, ele admitiu, cara, não liderei volta nenhuma, cheguei em terceiro e mesmo assim fui campeão por questão circunstancial. Uma parte de mim tá feliz, outra parte de mim se sente um pouco mal pelo Denny Hamlin, porque o Hamlin é meu amigo, isso e aquilo, né, citando ali de uma forma a grosso modo. Até o próprio campeão se sentindo um pouco consternado, vamos dizer assim, se esse seria o termo correto. E os fãs da NASCAR, assim, ó, putaço, pedindo de volta a volta do sistema de pontuação. Mas aí vem uma questão. Eu acho que a NASCAR não vai voltar atrás. Vai continuar com os playoffs, vai continuar com o overtime, vai continuar com os estágios por um bom tempo. A única forma da NASCAR revogar isso, voltar atrás, ou estabelecer um sistema completamente novo, vai ser se as três montadoras se juntarem. E dar as cartas. Ó, não, a partir de agora a gente quer de outra forma. Por causa que o automobilismo, no mundo que a gente vive, no sistema que a gente vive, é uma questão comercial. É uma questão puramente comercial. É questão de marketing das marcas. Certo? E voltando também para a questão marketing esportivo da categoria, o que acontece? Eu tentei me imaginar assistindo a corrida como um cara que gosta de carro. Mas que não é aquela coisa assim, não é um nerdão, não é um fã absoluto de automobilismo, assim, que entende de cada categoria, que entende de como funcionam as coisas. Mas um cara que gosta de carro, gosta de ver carro e tudo mais. Cara, e potenciais novos fãs, né? Vamos enquadrar esse tipo de gente como potencial novo fã. Cara, uma experiência maravilhosa de ficar vidrado. Cara, não vai decidir em bandeira verde, vai decidir na última volta, vai decidir na última etapa do campeonato, vai ser sempre assim, nossa, que ótimo. E é visando esse tipo de gente que a categoria estabeleceu todos esses critérios, todo esse regulamento. Entendeu? E enquanto tiver gente desse tipo para consumir essa categoria, a NASCAR vai continuar também. E as montadoras vão assinar embaixo. Vão assinar o recibo. Entendeu? Então, vai ser uma... vai sacrificar... que nem tem um canal que eu recomendo, só que é o canal em todo em inglês, o Slap Shoes. Eu vou colocar embaixo aí na descrição. Para mim é o melhor canal de conteúdo de NASCAR, assim, disparado entre todos no mundo inteiro. O mundo basicamente Estados Unidos, né, pra NASCAR. Mas ele é disparado melhor. Claro, ele não posta com tanta frequência. Acho que às vezes agora, ultimamente, os vídeos é uma vez a cada 3 meses, mas cada vídeo é um diamante puro. E ele fala a questão da legitimidade das competições. Então a NASCAR ela tá sacrificando a legitimidade pelo engajamento, pela visibilidade, pelo marketing e pela atração de novos consumidores. Não é nem novos fãs, novos consumidores. Entendeu?
E isso, infelizmente, vai continuar. E, e nós, para quem já é entendido e quem estabeleceu uma torcida, eu torci pro Danny Hamlin, foi um bagulho tenebroso, mesmo que o Danny Hamlin na pontuação ali fosse uma pontuação oficial desse sistema, o Kyle Larson ia estar na frente, o Danny Hamlin ia estar em quinto. Entretanto, os contextos a gente já estava preparado pelos contextos de playoffs e de final, e o Hamlin estava preparadíssimo para a final. Quando ele viu que ele já estava classificado para a final, para o Championship 4, ele estava fazendo o restante das corridas olhando Phoenix. Olhando ali Arizona, pensando todo tipo de acerto, pensando todo tipo de estratégia, pensando todo tipo de cenário. Ele pensou tudo isso e a gente viu na pista. E aí uma circunstância tirou. Coisas do esporte como eles se apresentam. Certo? É legal de ver. Tá? Eu fiquei vidrado, apesar de ter dado. Eu ainda sou um hater declarado da Hendrick. Tá? Eu até posso criar um vídeo explicando por que eu odeio essa equipe. Né? Mas admito que eles acertaram ali naquele pequeno momento que precisavam acertar, coisa que a Joe Gibbs acabou não fazendo. E. Né? É basicamente isso. Foi um bagulho assim de tenso, de deixar o cara vidrado. Muito diferente do que tem acontecido muitas vezes na Fórmula 1, né? Aí fica também o questionamento para a questão da Fórmula 1, por causa que às vezes tem muita gente que vê como é que tá a corrida, vê que vai ficar daquele jeito e acaba desligando a TV ou desligando o streaming ou passando para ver outra coisa, né? Gente que acaba não acompanhando o restante do campeonato. É dois extremos, né? Dois extremos. Agora, graças às cagadas da McLaren, é que a gente tá tendo uma disputa aí na Fórmula 1, por exemplo, aí, né? Coisas do esporte. Então, isso aí. Espero que tenham gostado. Desculpa aí, acho que eu acabei me estendendo muito. Foi até um pouco além do que eu gostaria. Mas fica aí mais reflexões. Pretendo conversar, postar mais alguma coisa de NASCAR. A questão da minha gameplay ali do NR 2013 eu vou abandonar. Vou deixar pra lá. Eu tô. Mais pra. Eu vou deixar os vídeos ali da instrução daquele modo carreira que eu, entre aspas, que eu criei. Vou deixar aquilo ali para uma maneira de sugestão ali, de poder ali achar uma outra forma de se divertir nesse jogo aí, que é um sandbox de NASCAR, né? Para quem ainda não tem o NASCAR 25, que é o meu caso. E aí estou usando para divertimento próprio. Mas a questão assim, de algumas outras histórias, tem alguma coisa para se postar NASCAR. Tem em vista a questão da FIA, alguma coisa que eu gostaria de postar sobre a FIA, alguma coisinha também sobre a Fórmula 1, tem uma coisa interessante, mas vai levar tempo, isso aqui não é minha atividade, eu não sou youtuber, né? Mas o que der vontade ali, o que eu achar interessante, eu vou querer compartilhar aí com vocês aí em vídeo, tá? Então, muito obrigado aí.